Olá, seja bem-vindo a mais um Celebrando a Recuperação. Nesse período inusitado, estamos tendo o privilégio de atingir lugares que não atingíamos antes, pelo fato do nosso Celebrando estar sendo feito online. Eu sou uma filha amada de Deus. Nesse ciclo, estou trabalhando a questão da procrastinação e assuntos relacionados à confiança. E meu nome é Roseni. E o assunto proposto para este Celebrando é crenças limitantes. E deixa eu ler uma frase aqui muito linda de uma pessoa chamada Tennyson. Ele fala: quem semeia pensamentos, colhe ações. Quem semeia ações, colhe hábitos. Quem semeia hábitos, colhe caráter. E quem semeia caráter, colhe destino. Olha que lindo. Quem semeia pensamentos, colhe ações, ações colhe hábitos, hábitos colhe caráter e caráter colhe destino. O que é cognitivo? Porque a nossa reflexão hoje está baseado em algo chamado cognitivo comportamental. Não é necessariamente a minha área, porém tem me ajudado muito. O estudo desta área tem me ajudado muito. Eu tenho visto tantas correlações quanto ao Celebrando a Recuperação. Então eu vou definir cognitivo. Cognitivo é a forma como eu recebo, como eu aprendo, como eu recordo, como eu penso sobre a informação que é captada pelo meu cérebro, através dos 5 sentidos. Então, essa terapia cognitiva, ela estabelece que a forma que eu penso sobre uma determinada situação leva a uma emoção, que leva a um comportamento. E ela defende que não é a situação que determina o meu comportamento, mas é como eu digiro, a digestão do que aconteceu é que determina o meu pensamento, que determina a minha emoção, que determina a minha ação. Isso é muito rico, queridos. Porque veja bem, não é a situação que determina o meu comportamento. É como eu interpreto essa situação. E essas interpretações são feitas através de pensamentos automáticos, que muitas vezes não refletem a realidade. Porque os pensamentos automáticos, eles vêm de crenças que eu tenho. Então, eles são fluxos, esses pensamentos automáticos, que seguem exatamente a crença que eu tenho. E tem um versículo na Bíblia que fala assim: assim como o homem pensa, assim ele é. É Provérbios 23, 7. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. E existe um cuidado muito grande nas Escrituras sobre como eu penso, os pensamentos que passam na minha mente. Tem um texto que fala que Deus é Deus porque os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. O que nós pensamos determina muito do tipo de vida que nós vivemos. Então, nessa reflexão de hoje, nós vamos ponderar um pouquinho sobre esses pensamentos automáticos, sobre essas crenças. E eu gostaria de dar 4 exemplos de uma mesma situação que produz os conteúdos diferentes baseados nas crenças. É uma pessoa que está caminhando numa calçada e na mesma calçada vem um amigo. E a primeira pessoa tem a seguinte situação. A pessoa que está vindo, o amigo dela, não a cumprimenta, passa direto. Essa primeira pessoa fica com muita raiva. Ela fica com muita raiva porque ela assumiu que essa pessoa passou, a viu e resolveu não cumprimentá-la. Então esse pensamento automático gera raiva, baseado na crença de que essa pessoa não a viu e não a cumprimentou. Aí uma outra pessoa, na mesma situação, essa outra pessoa está andando na mesma calçada, vem essa outra pessoa na direção oposta e não a cumprimenta. E o primeiro pensamento automático que vem na cabeça dela é: o que eu fiz para que essa pessoa não me cumprimentasse? Eu fiz alguma coisa. E o sentimento que vem para essa pessoa é vergonha. Provavelmente
ela vai embora preocupada, pensando o que ela fez para que a outra pessoa não a cumprimentasse. Aí a terceira pessoa, mesma situação, tá indo na calçada e essa outra pessoa que a conhece não a cumprimenta. O pensamento dessa terceira pessoa é assim mesmo. Tá vendo? Todos os meus amigos é assim. Começam bem, de repente me ignoram. Fingem que eu não existo. Essa terceira pessoa, o sentimento que vem no coração dela é de tristeza. Um comportamento provavelmente ela evita comportamentos assim para ela não sofrer depois. Aí a quarta pessoa, andando na mesma calçada, vem a outra pessoa que a conhece do lado oposto, não a cumprimenta, e ela fala assim, nossa, essa pessoa deve estar com alguma coisa, preocupada com alguma coisa e nem me viu. Não tem nenhum sentimento que gera. Né? Eu sempre digo que ela tá limpinha, né? Não tem nenhum ganchinho para ela pegar. Então, a primeira pessoa, ela gerou raiva, porque ela achou que a pessoa viu e não a cumprimentou. Então, provavelmente, na próxima vez que ver essa pessoa, vai abordá-lo com ansiedade, vai abordá-lo com raiva, porque entendeu que essa pessoa a viu e não a cumprimentou. A segunda pessoa, na mesma situação, pensou, o que eu fiz? Então ela tem uma vergonha. Talvez ela vá embora preocupada, pensando sobre o que ela podia ter feito. A terceira pessoa, na mesma situação, gerou tristeza, porque ela tem a crença de que é sempre assim. As pessoas têm um contato com ela, depois a evitam. E a última pessoa não teve nenhum comportamento em especial, nenhum sentimento pesado em especial. Então, veja bem, a situação levou a um pensamento automático, que levou a uma emoção e que levou a um comportamento, né? Não foi a situação que determinou o sentimento que a pessoa teve, foi a crença que ela teve. E eu queria partilhar com vocês uma situação na minha adolescência, na verdade. Aconteceu aqui no Brasil. Eu tive uma paixonite aguda por um rapazinho, né, no ginásio, né? E ele era loirinho, de olhos azuis. E na minha cabeça não ia ter jeito desse menino olhar pra mim, porque eu era negra, né? Minha cutis era escura. Então, eu simplesmente fiquei com aquela dor no coração e tudo mais. E qual foi minha surpresa? Depois de algum tempo, quando esse rapaz começa a namorar uma outra mulher negra, uma outra menina jovem negra. Eu acho que esse é um exemplo muito bom do pensamento automático. Eu assumi, né, devido às minhas crenças, que ele nunca teria um relacionamento comigo. O que não era verdade, né? O que não era verdade. Então, essas crenças, deixa eu definir crença. Crença são percepções inconscientes que nós temos acerca de nós mesmos. E a ponto de nós entendermos que elas fazem parte de nós, que elas estão amalgamadas, a nossa crença é nós, né? Nós não entendemos que a crença é algo e eu posso trabalhar com essas crenças, mas elas são tão intrínsecas a mim, elas são tão inconscientes. Nós enxergamos de maneira seletiva somente informações que comprovam essa crença, que são os pensamentos automáticos. Nós desconsideramos informações contrárias a essas crenças. Nós inconscientemente precisamos validar essas crenças no nosso dia a dia. Os pensamentos automáticos alimentam a nossa crença. Então dá para perceber? Nós temos uma crença, né? Muitas vezes nós não conseguimos perceber qual é, mas nós enxergamos toda a realidade baseada nessa crença. Nosso mundo se torna bem pequenininho. Eu interpreto todas as situações baseado na minha crença. E eu queria falar então sobre 3 tipos de crença, tá bom? Vamos abordar 3 tipos de crença. A primeira é a crença do desamor. Tem a ver com o pessoal talvez que se identifica com o grupo da codependência, dependência emocional. A crença que foi formada em mim, que eu desenvolvi provavelmente desde a minha infância, devido a alguma situação da minha infância, é que eu não sou gostável, que eu não sou amado, que eu não sou amada. É a crença do desamor. Então, a minha crença é que eu sempre vou ser rejeitada, abandonada, sempre ficarei sozinha,
que eu não sou boa o suficiente para ser amada, que eu sempre estarei aquém de um outro, né? A crença dos infernos, né, gente? Né? Eu sei porque uma das minhas áreas de operação durante muito tempo foi a dependência emocional, que é baseada nessa crença. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. E não importa as nossas conquistas. A crença, ela é tão arraigada que ela fica lá. Então, essa é a crença, então, do desafeto, de que eu não sou amado, de que eu não sou amada. A segunda que eu quero abordar na nossa reflexão é a crença do desamparo. O desamparo é de que eu sou incapaz, que eu sou incompetente, que eu não consigo, essa pessoa aqui não consegue bons trabalhos, porque ela tem essa crença de que ela não é boa o suficiente. O pensamento automático dela é que ela vai sempre, ela nunca tem nada a oferecer, que ela é uma perdedora, que ela é inferior a outra pessoa, que ela não é boa o suficiente, que ela é ineficiente, que ela é uma perdedora. E olha, quando eu falo dessas crenças, não é que você só tem uma, você só tem outra, você só tem outra, não. É um misto. Porém, algumas partes, elas afloram. Né? E existe uma diferença dessa do desamparo para a que eu não sou amada. E eu queria abordar a terceira crença, tá? A terceira crença é do desvalor. A segunda que nós falamos é do desamparo e essa aqui é do desvalor, que é que eu sou inadequado. Aqui se engloba muito das fobias sociais, de que eu não consigo nenhum relacionamento nunca. Então essa crença, vamos dizer, é a mais contundente de todas, é a que mais me limita, é a crença mais limitante de todas, porque eu acho que eu não tenho valor, que eu sou problemático, que eu sou deficiente, que eu sou inaceitável, que eu sou nada, que eu sou um zero à esquerda, que eu não mereço viver e que eu não mereço ter vida como as outras pessoas. Então, deu para entender um pouquinho dessas três possibilidades de crença? Quais são as estratégias compensatórias dessas três tipos de crença? Quais são as ações do dia a dia que eu uso para validar essa crença que eu tenho sobre mim mesmo? A primeira crença de que eu não sou amada, quais são as estratégias compensatórias? Quais são os pensamentos automáticos que eu uso? Eu vou falar primeiro sobre o que eu faço a mais. Eu faço uma hipercompensação. Já que eu acho que eu não sou amada, então eu faço muitos autossacrifícios, eu tento sempre estar disposta, porque eu acho que outra pessoa não gosta de mim, então eu acho que eu tenho que estar disposta para essa pessoa, para mostrar que eu gosto dela, e eu gostando dela, aí ela vai gostar de mim em troca. Aí eu também fico tentando buscar reconhecimento, sempre ser vista, sempre ser notada, apreciada, reconhecida. Eu preciso que o outro faça isso, porque a minha crença é que eu não sou amada. Então eu preciso estar sempre ali fazendo alguma coisa para provar que eu gosto dessa pessoa, que eu gosto dessa entidade, que eu gosto desse trabalho, que eu gosto dessa igreja, que eu gosto desse ministério, né, para ser validada. Uma outra hipercompensação da pessoa que tem essa crença, ela sacrifica suas próprias necessidades. Às vezes o sono, às vezes a alimentação, o descanso, o lazer, porque ela precisa fazer coisas para ser amada, porque a crença é que ela não é amada. Queridos, não é que sempre que eu perco um sono, que eu deixo de fazer alguma coisa, é porque eu estou tentando provar para o outro que eu gosto do outro, que eu gosto da entidade, né? Nesse tempo de pandemia, a gente tem feito um bocado de coisa a mais, né? Mas o que eu estou dizendo que são situações que são exceções e não são regras. Dormir, seja lá quantas horas eu preciso por noite, faz parte do meu dia a dia. Eu posso até algumas vezes, né, furar esse sono, mas não é para ser regra. As refeições também, o lazer também, né? Mas a pessoa que tem essa crença do desamor, ela precisa se sacrificar. A outra hipercompensação dessa pessoa que tem essa crença é que ela tenta controlar pessoas e situações. O controle faz parte dessa crença do desamor. E uma outra coisa que eu faço para evitar que essa crença se concretize, que o outro realmente me mande embora, eu posso focar apenas em mim mesmo.
e eu posso desenvolver um relacionamento superficial. Porque quando eu faço isso, eu não corro o risco de ser jogada para fora, de ser abandonada. Então, deu para entender como a crença do desamor funciona? Deixa eu mencionar um pouquinho sobre a crença limitante do desamparo, de que eu sou incapaz. Qual é o que eu faço para que essa crença não venha à tona? O que eu faço? Qual é a estratégia que eu uso o dia a dia na tentativa de fazer com que essa crença não se concretize, que ela não se materialize, que ela não cristalize? Como eu escolho lidar com essa crença? Né? Como eu escolho? A segunda, então, crença de desamparo, de incapacidade. O que eu faço a mais? Eu tenho que ser perfeccionista. Tudo que eu fizer tem que ficar tão bem feito a ponto de ninguém notar que eu me sinto, que eu não acho que eu tenho que eu faço direitinho a coisa. Né? O perfeccionismo é um dos resultados de uma crença limitante de que eu não sou boa o suficiente, que eu sou incapaz. A outra é eu ser exageradamente responsável. Né? Exageradamente responsável. Olha que interessante, queridos. Consegue perceber como uma crença pode me levar a fazer uma coisa exatamente ao contrário para eu provar que eu tenho valor? Então eu sou exageradamente responsável, eu faço tudo certinho. Outra característica, eu preciso controlar. Eu preciso controlar porque vai que as pessoas descubram que eu sou incapaz. Né? Eu tenho a crença que eu sou incapaz, então eu faço tudo certinho, eu sou hiper responsável. E uma coisa muito característica de alguém que tem essa crença é que ela não sabe lidar com o inesperado. Quando acontece alguma coisa de sobreaviso, ela não sabe como lidar. Porque como que ela vai mostrar que ela é capaz? Uma outra hipercompensação dessa crença é o que o autor aqui fala sobre dependência regressiva. Ele pede ajuda para saber o que fazer. Ele pede ajuda para saber o que fazer. Ele sabe o que é para fazer, mas ele pede ajuda. E a outra, ele tende para o vício do trabalho. Ele tende a ser workaholic, porque ele tem que fazer muita coisa para provar que ele é capaz. Porque a crença que ele tem é que ele é incapaz. E tende a ser bem pragmático. Pessoas que são bem rígidas na maneira de fazer. Porque tem que ter uma ordem. Se você fugir daquela ordem, vai que ela se mostra incapaz. A terceira crença, queridos, a terceira crença, que é a crença do desvalor, é a pessoa, o que ela faz para que essa crença não venha à tona, essa crença de que ela não tem valor venha à tona. Ela pode construir um império. Ela pode construir um império, ela pode fazer tanta coisa, ela precisa fazer para provar que ela tem valor. Então ela precisa construir, ela precisa ter o melhor carro do ano, tem a questão física muitas vezes da pessoa que tem essa crença. Vamos voltar, então olha, ela pode construir um império, ela precisa ter uma aparência de um Dom Juan. Se for mulher, tem que ter uma aparência perfeita, né? Ela precisa controlar para assegurar de que tudo vai dar certo. Ela precisa estar sempre bem vestida, arrumada. Essa pessoa aqui precisa muito de roupa de marca. A roupa de marca a define. Né? Como ela acha que ela não tem valor, então as roupas dela, a profissão dela, o cônjuge, o namorado, o noivo, tem que ser o ápice, né? Para mostrar que ela tem valor. É imprescindível participar de tudo quanto é curso. Olha, participar de cursos é importante, viu, gente? Mas a pessoa que tem essa crença do desvalor, ela precisa fazer um curso por semana. Agora, então, ela tem que fazer curso. Claro que nesse período nós estamos com um tempo, entre aspas, um pouquinho maior. É bom, né, nos qualificarmos, fazermos cursos e tudo mais. Mas essa pessoa que tem a crença do desvalor é um curso atrás do outro. E uma outra coisa que eu percebi na pesquisa é que ela tende a abusar no uso de cirurgias plásticas. Ela tem que ter o melhor cabeleireiro. Ela precisa fazer procedimentos de estética várias vezes.
Então, essa é uma da hiper compensação da pessoa que tem essa crença. E qual é o que ela faz também? Que nós chamamos de evitação. Ela não se relaciona profundamente. Ela tende a ser reclusa. A questão da melancolia, depressão, pode fazer parte do dia a dia dela. Ela evita atenção sobre a si mesma. Olha que interessante, faz tantas cirurgias e tudo mais, mas ela não quer ser olhada, de fato. Né? Porque vai que descobre que alguma coisa tá de fato errada e a crença vem à tona. Ela tende a fugir de intimidade. Ela tende à resignação. E ela tem uma pesquisa que fala que a dismorfia faz parte dessa crença, que ela acredita que tem um defeito físico que não possui. Então, se uma mulher acha que o peito é muito grande, ou então que o peito é muito pequeno, aí ela acha que o traseiro é muito grande, então o traseiro é muito pequeno. Se for homem, fazer halterofilismo, né? Porque tem que ter uns músculos muito grandes, porque a crença básica dessa pessoa é que ela não tenha valor. Então, as estratégias, essas são as estratégias compensatórias para que a crença não aconteça. Aí eu queria propor, na verdade, os estudiosos desta área, eles propõem algo que eu acho muito lindo, que é estratégia de enfrentamento. A estratégia de enfrentamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso, primeiro, dar nome a essa crença. E depois eu preciso lidar com essas crenças de uma maneira mais conclusiva. Porque essas estratégias compensatórias, elas têm tempo de validade. Eu faço aquilo para que aquela crença não venha. Mas, eventualmente, ela vem. Então, o que é uma estratégia de enfrentamento? É eu, conscientemente, de um jeito claro, cognitivo, eu decido enfrentar a crença através da verdade de quem diz que eu sou, quem Deus diz que eu sou. A palavra de Deus diz: o meu Criador diz que eu sou uma filha amada. A palavra diz que você é um filho amado de Deus. Conforme isso vai entrando através das estratégias de enfrentamento, essas crenças limitantes, elas vão perdendo poder. É interessante, queridos, que elas nunca deixam de existir. Elas se articulam com muita rapidez. Mas o meu processo de recuperação, meu processo de terapia, meu processo da santificação vai fazendo com que essas crenças não tenham mais controle sobre o meu dia a dia. É o processo pelo qual eu reconheço quem de fato eu sou. A verdade de que sou filha amada de Deus sai da minha mente e vai para o meu coração, vai para as minhas mãos, vai para os meus pés, vai para a minha barriga, né? Aí eu não preciso ficar comendo muito ou comendo demais, eu não preciso ficar fazendo coisa com as minhas mãos e indo para tantos lugares, porque eu sei quem eu sou. E eu queria partilhar, então, sobre essas, quando eu reconheço, quando eu desafio esses pensamentos automáticos, a diferença que faz. Então, na crença do desamor, aquela primeira crença, a pessoa passou por mim e não me viu. E eu falo, tá vendo? É assim que acontece com todas as pessoas. Pensamento automático. Quem sabe de fato ela não me viu? Quem sabe de fato ela me viu e não gosta de mim? Não tem problema com as pessoas que não gostam de mim. Até preparando esse texto, essa reflexão, me lembrei de uma pessoa muito querida minha, que falou, Roseni, eu não gostava de você mesmo, não. Não gostava de você mesmo, não. Mas, e você sabia que eu não gostava? Eu tinha a impressão, na verdade eu achava que não gostava de mim. Mas essa pessoa falou uma coisa muito legal, ela falou, mas olha, quando eu não gostava de você, isso falava muito mais sobre mim do que sobre você. Eu tinha meus conteúdos aqui. Olha que legal, né? E hoje em dia a gente caminha direitinho, né? Então não tem, quando a estratégia de enfrentamento vem, eu consigo entender que nem todo mundo vai gostar de mim e não tem problema. Quando a estratégia de enfrentamento vem para aquela crença de que eu não sou boa o suficiente, que eu sou um zero à esquerda e tudo mais, eu não preciso mais ser aquela pessoa que faz tudo certinho. Eu vou fazer certinho as coisas, vou ser cuidadosa ao fazer as coisas, mas não vai me definir.
Quando eu tirar uma nota que não seja A, que não seja 10, e eu tirar uma nota que não seja muito boa, não vai me definir, foi só uma nota. E quando eu tenho a crença de que eu não sou boa o suficiente, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu sou super responsável por tudo. Quando a terceira crença de desvalor vem, eu não preciso fazer uma próxima cirurgia para consertar alguma coisa. Né? O envelhecimento faz parte, é parte natural da minha vida. E eu queria falar para vocês, tem uns minutinhos aqui, queria falar para vocês sobre a profecia autorrealizante. Do desamor, por exemplo. O falar muito, estar sempre disponível para o outro, não nos cuidar, não olhar para nós, para olhar para o outro, a companhia desta pessoa se torna pesada e difícil, porque ela é um saco sem fundo, porque tá claro que ela quer a tua aceitação. Né? Eu, no meu período de dependência emocional, eu fazia tudo, eu ia atrás, eu estava sempre disponível, e eu era um peso para os meus amigos. Então, acabava sendo uma profecia autorrealizante. Porque, de fato, eu afastava as pessoas. De fato, eu afastava as pessoas. Era um saco sem fundo. Queria tanto ser aceita, queria tanto fazer as coisas. Aí, a crença de desamparo. As sementes do perfeccionismo, do controle, da perfeição, frutificam o senso de incapacidade social. Essa pessoa acaba não conseguindo se relacionar fora do ambiente de trabalho. Sua vida pessoal é demasiadamente restrita. O relacionamento em família se torna um grande peso. O estresse envolvido para ser bem-sucedido no trabalho rouba a energia social e a pessoa fica desfalecida, sem capacidade de relacionamento interpessoal. Desculpem. Então, acaba sendo uma profecia autorrealizante. O que a pessoa mais teme, que é essa crença que a diminui, essa crença que a restringe, acaba acontecendo. E na terceira, é como eu me permito relacionamentos próximos, como eu não me permito relacionamentos próximos, eu não construo reciprocidade, eu fico isolado. Desta forma, a crença de não ter valor e ser inadequado se concretiza. A crença de ser inadequado, feio, inaceitável como sou, acaba sendo validada. Então, é muito precioso quando eu entendo que eu, usando a estratégia de enfrentamento, eu lidando com a verdade, com essa crença e trabalhando essas crenças, elas acabam por, de fato, diminuir essa possibilidade. Então, eu reconhecer e questionar os meus pensamentos automáticos, alimentados pela crença, eu acolher e ponderar os pensamentos alternativos, eu tolerar a ansiedade a curto prazo da crença que eu tenho, bem como desafiar o risco do abandono, da incapacidade e inadequação. Quando eu uso a estratégia de enfrentamento, é isso que eu faço. Realmente, talvez alguém não goste de mim. Realmente, talvez eu não seja uma pessoa que tenha o IQ tão alto, que consigo, meu consciente de inteligência talvez não seja tão alto. Talvez eu realmente tenha algumas questões físicas que façam que o outro se afaste de mim, mas eu posso lidar com isso. Então, queria daqui falar um pouquinho sobre como o Celebrando nos ajuda nesse processo dessas crenças, essas crenças limitantes. Primeiro, a verdade de quem eu sou é muito explícita, filho e filha amadas de Deus. Isto vai sendo ratificado, vai sendo estabelecido, desenvolvido em todos os encontros que nós temos, até nesses encontros virtuais. Essa verdade, a minha identidade de filho, filha amada de Deus. Segundo, nos identificamos, confessamos semanalmente nos nossos grupos de apoio os nossos pensamentos automáticos e qual é a crença limitante. Dar nome à crença limitante. É do desamor? É de que eu não sou capaz de fazer as coisas? É de que eu me considero uma pessoa incapaz? Dar nome e identificarmos esses pensamentos automáticos que me levam a validar essas crenças. Terceiro,
No Celebrando, nós somos incentivados a adotar estratégias de enfrentamento através dos nossos padrinhos, madrinhas, prestadores de contas, dessas palestras, desses grupos de apoio. Quarto, nós somos fortalecidos a nos dar conta de que nossas estratégias compensatórias estão sendo desafiadas, desarticuladas, e nós nos tornamos, e elas vão se tornando obsoletas. A princípio, na minha crença de desamor, eu dava muito presente, fazia muita coisa. Eu tinha que estar presente, eu tinha que fazer isto. Hoje em dia, eu não consigo mais fazer isto. A minha doação está muito mais limpinha. Está muito mais limpinha. Porque a estratégia de enfrentamento tem tomado a frente e as estratégias compensatórias estão cada vez menos úteis no meu processo de recuperação. 5. As crenças limitantes vão perdendo o seu vigor. Nosso mundo vai se abrindo para a verdade para verdades que nós nunca tínhamos percebido. Queridos, conforme eu vou desafiando as crenças limitantes, conforme eu vou pensando, nem todo mundo é racista. Nem todo homem é machista. Nem todo mundo é chauvinista. Quando o mundo vai se abrindo, está relacionado com a maneira como eu olho o outro. Vai sendo relacionado com essas crenças limitantes que acabam ficando mais frágeis. E as crenças de quem realmente eu sou, a verdade de quem eu sou, vai tomando lugar. Então o mundo fica mais aberto. O mundo, e me lembra muito de João 10:10, né? A vida se torna mais abundante. Porque eu saio daquele meu mundinho pequenininho de que todos vão me deixar, de que eu não tenho valor, né? Existem pessoas que vão me abandonar, existem coisas que eu não faço direitinho, mas eu vou crescendo, eu vou adultecendo, eu gosto muito desse termo. E, por último, um dia de cada vez, a nossa estratégia compensatória vai dando lugar à estratégia de enfrentamento e assim a nossa identidade vai se reestruturando, a validade, e validando a nossa refamília, porque a gente acaba tendo a refamília, o Celebrando é uma refamília. Então eu consigo estar numa refamília que consegue me ver com as minhas limitações, mas eu consigo crescer. A nossa refamília. As crenças limitantes são poderosas. Nós não conseguimos nos libertar das mesmas sozinhos. Nós precisamos de um grupo de apoio e nós precisamos da refamília. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Que foi o texto que nós usamos para a chamada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Foi o texto da chamada. Eu queria que a nossa pergunta mote agora, quando nós dividimos em grupo, é: partilhe a tua crença limitante e quais são os pensamentos alternativos que você pode ter para que essa crença vá se diluindo, tá bom? Qual é a sua crença limitante? É o desamor? É que você não é capaz de fazer as coisas? Em que parte você se identifica? E como essas crenças podem dar lugar à estratégia de enfrentamento para que você, de fato, possa viver a vida abundante que o nosso Senhor Jesus Cristo quer dar para todos nós. Vamos ter um tempo agora de partilha. Seja muito abençoado. E eu também queria dizer que logo, logo nós teremos um congresso Celebrando a Recuperação. Vai acontecer dia 30 e 31 desse mês, lá nos Estados Unidos, online. Então, se você quiser, você pode participar. Vai no nosso Instagram, Celebrando Brasil, Celebrando Ibabe, que tem como se inscrever, tá bom? Mas agora vá para o seu grupo de apoio e tenhamos um tempo precioso. Um abraço muito carinhoso e até quarta-feira.